Olá, esse aqui é o trabalho sobre treliças isostáticas da disciplina de estruturas isostáticas da turma M11, lecionada pelo professor Fábio Iliana e feita pelos alunos Jordânia Tosta e Kaique Moura. Bom, atualmente, a construção civil, a engenharia civil, é utilizado muito as treliças. Ela vem ganhando cada vez mais espaço no nosso mundo contemporâneo, porque ela vence grandes vãos. Nós conseguimos fazer construções com menos pilares, a gente consegue fazer coisas com um grande espaçamento, valorizando muito mais a nossa construção, nossa obra, e ela é ideal para a construção de muitas coisas, diversas coisas como pontes, a gente vê diversos exemplos aqui no Espírito Santo, a gente vai até mostrar aqui os nossos slides, é, também na cobertura, através de tesoura, né, na cobertura e algumas torres, até torres elétricas, por exemplo. E falando sobre torres, um dos grandes exemplos que a gente pode dar sobre, né, torres feitas de treliças isostáticas é a Torre Eiffel, lá em Paris, na França. Eu nunca visitei, mas um dia ainda irei visitar. E a gente consegue perceber nitidamente que ela é composta pelas treliças isostáticas. E essas treliças ela é composta por algumas barrinhas simples, né? Umas duas trelicinhas que são ligadas a umas três barras, no caso formando triângulos. Triângulos um do ladinho do outro, formando uma barra, né? Uma estrutura isostática. Que elas são amarradinhas pelas pontinhas, que são os nós que a gente consegue chamar. Bom, aqui a gente consegue ver de uma forma mais simplificada como é a formação dessa treliça, no caso, né? Então a gente consegue ver a ponto o A, B, C do triângulo e a gente consegue ver que essas barras elas são interligadas. Nenhuma dessas barras é paralela uma outra, no caso do triângulo, e nenhuma concorrente ou é perpendicular, como a gente pode ser chamada. Ela é biapoiada, né? Tem os apoios no ponto A e no ponto C, e a gente consegue ver que ela fica bem formada e ela vai se encaixando uma na outra, formando a estrutura isostática. Agora, partindo para um lado mais geométrico da coisa, a gente consegue perceber que o triângulo, né, que a gente utiliza na estrutura isostática, ela fica muito mais firme, ela fica muito mais segura quando a gente faz essa formação através dos triângulos. Se a gente forma, por exemplo, uma estrutura que é uma treliça quadrada, digamos assim, como mostra na figura do direito, que não é uma treliça, a gente consegue perceber que é, ele tende a cair, né? Ele tende a despencar, ela não fica firme, ela não consegue se manter em pé sozinha. Agora, quando você forma através dos triângulos, ela funciona, ela fica estável. Tá vendo? O que precisaria para a figura da direita ficar de forma mais ligeiramente segura, né? Seria colocar mais uma barra ali, formando dois triângulos ali, formando uma certa estrutura isostática. Bom, agora falando um pouco mais da formação da treliça isostática, a gente consegue separar a treliça em dois grupos distintos. Um é a treliça simples, né, que são formados por aqueles triangulinhos, e outra é a treliça composta. Bom, falando um pouco mais sobre a treliça simples, como eu falei, é aquela formada pela junção das barrinhas, dos triângulos, que a partir de um triângulo você consegue puxar duas barras e um nó, e você vai formando uma estrutura isostática. Outro lado esquerdo, a gente consegue ver que é mais utilizado em pontes. Aqui no Brasil, a gente consegue ver bastante casos de pontes sendo feitas através desse tipo de composição de treliças. Do lado direito da treliça simples, a gente consegue ver um tipo de treliça que é muito utilizado em coberturas. No caso, essa é uma tesoura, né, que é utilizada muito em coberturas, em telhados coloniais, né, telha francesa. E agora, falando sobre a treliça composta, a gente consegue perceber que elas são formadas através da união de, de outras treliças, de outras barras de treliças. No caso da esquerda, a gente consegue ver que ela é formada por, digamos, podemos dizer, por duas tesouras, podemos dizer assim, né, que é a figura da treliça simples da direita. A gente consegue perceber que ela é formada por esses dois, né? A gente consegue ver ali dimensionalmente que ela está só invertida. E a outra, no caso, é uma treliça composta também, só que ela é formada pela união das treliças simples no meio de outras barras. No caso, a gente consegue ver que são formados os triângulos, mas eles meio que se conectam juntos, né? Formando um outro tipo de estrutura que a gente pode abordar um pouco mais para frente. Bom, como eu citei no slide anterior, a gente consegue perceber que as treliças simples, elas são formadas por triângulos de barras. A gente consegue formar, né, três barrinhas, a gente forma um triângulo
Com mais dois, a gente forma uma estruturazinha ligada por um nó, a gente consegue formar uma estruturazinha, uma treliçazinha simples. Já as treliças compostas, como eu falei, são treliças simples ligadas. Então a gente consegue ter mais de uma treliças ligadas umas às outras, formando uma estrutura não muito convencional, mas a gente consegue formar essa estrutura através de outras trelicinhas. Bom, e ainda tem alguns casos que a gente olha assim e a gente fala, cadê o triângulo? Não tem triângulo. Se a gente olha, a gente até se assusta, mas ainda são consideradas algumas treliças isostáticas e a gente pode chamá-las de treliças complexas. Bom, elas são mais específicas e para algumas soluções de engenharias, mas não é, digamos assim, comumente utilizada nas obras, assim, é mais para casos específicos na construção civil. Bom, agora a gente vai falar sobre, digamos, um mundo ideal. Bom, em hipótese, a treliça isostática ela é formada, né, pelas barras, as barras que ligam nos nós das articulações, e essas articulações são perfeitas. No caso, os nozinhos que ligam as articulações são perfeitos, pois não há atrito entre elas. Então, ela consegue, às vezes, quando sofre um pouco de dilatação, ou às vezes sofre com alguma força externa, ela não sente esse impacto, esse atrito, né, nos nós, quando acontece. Também as cargas de reações, no caso, são só ligadas somente nos nós das treliças, então a cada nó ali existe uma força. As forças geralmente elas não são aplicadas na barra, isso num mundo ideal, digamos assim. E o eixo da barra ele não coincide com a reta, né, que une os nós, então a barra, né, ela não vai coincidir com esse nó, no caso onde está sendo aplicadas as forças. Bom, passando por uma parte mais prática, né, uma parte mais construção civil mesmo, a gente sabe que o atrito, né, a gente não consegue dissipar totalmente o atrito. Ele pode ser uma carga bem pequena, né, um coeficiente de atrito bem pequeno, mas a gente não consegue extinguir o atrito, né, nos nós, no ponto de interseção entre as barras, né? A gente não consegue fazer isso ainda na construção civil. Não sei se estarei vivo para ver isso, eu acho que não. Mas a gente não consegue fazer isso. Bom, outra coisa que a gente também não consegue fazer com que todas as forças sejam só nos nós. Às vezes a gente acaba tendo que algumas barras sofrem uma certa força, né, nas barras. O que no mundo ideal a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que seja diretamente nos nós, é onde então, a gente quer que resista, onde a gente quer que a força seja aplicada. Bom, e ainda falando um pouco sobre essas adversidades do dia a dia, do cotidiano e da prática, a gente sabe que os nós não são articulações perfeitas, não temos articulações perfeitas, então vai haver um desgaste sim nos nós. A gente sabe que a própria estrutura ela leva um peso nela mesma, no caso. Então, a barra de aço ela vai fazer o peso na própria treliça. Então, a gente sabe que não existe, se não tem uma força ali em cima, a força, né, o esforço que está sendo ali é nulo. Não, tem uma força que ele precisa resistir, a própria estrutura precisa resistir à própria estrutura. Ficou um pouco repetitivo, talvez, mas de uma forma simples, a estrutura precisa aguentar o seu próprio peso. E também tem alguns esforços secundários gerados, né, por alguns intempéries, que às vezes a gente pode até desconsiderar, pois é muito redundante, né? Muito pequeno para a gente poder considerar esses alguns intempéries, às vezes é um vento, alguma, alguma coisa, um galho que bateu na estrutura, que a gente não considera esse tipo de coisa. Bom, agora falando sobre os elementos da treliça, a gente tem a corda, que é também chamado de banzo. A gente tem o montante, né, que é a barra vertical da treliça. A gente tem a diagonal, que é o eixo diagonal. Temos o painel, que é o trecho de dois alinhamentos. E temos os nós, que são as interseções, né, o que liga as barras uma na outra, que a gente vai ficar no próximo slide. A gente consegue ver ali o montante, no caso, né, que é estrutura vertical. A gente consegue ver o diagonal, que é estrutura diagonal. O nome é bem, o nome é bem sugestivo, digamos assim. Temos, né, a corda ou o banzo, que é essa parte horizontal da treliça, né? Então a gente tem o banzo ou a corda superior, o banzo ou a corda inferior,
da treliça. E algumas características que a gente pode citar sobre as treliças é que ela é muito estável, né? Ela tem uma estabilidade gigantesca. Então é difícil essa estrutura entrar num colapso, porque esses esforços eles são bem distribuídos e equilibrados por toda a parte da estrutura. Bom, a gente pode também, algum conceito matemático, né, saber que os números das equações, que a quantidade de incógnitas são as mesmas quantidades de equações. Kaique, não entendi. Vamos lá, a gente aprende em estruturas isostáticas, né, relacionada pelo professor Fábio Liana, e que a gente precisa descobrir o valor de uma seção, de 5 seções, vamos ter 5 reações para descobrir as seções. Se a gente precisa saber o valor de 2 apoios, a gente vai ter 2 reações de apoios. Então, digamos, é uma coisa mais matemática que agiliza o cálculo, né? Então, você não precisa ficar fazendo 2 contas, 3, 4 contas para poder descobrir o valor de um único ponto, né? Uma única incógnita. A gente consegue, com uma única conta, uma única equação, achar o valor da incógnita, porque toda a estrutura ela é interligada. É, ela também é muito determinada, né? Uma estrutura determinada, que seria que qualquer esforço ou momento desconhecido pode ser calculado. Então, tipo assim, não existe uma força em que a gente não possa saber. Não existe uma força que, não sei de onde vem, veio de alguma coisa. Não, a gente não existe essa possibilidade na treliça. Se existe uma força ali, a gente consegue calcular. E é fácil de calcular, como eu falei, porque se tem uma incógnita, apenas tem uma reação. E como a treliça ela é toda interligada, ela não tem redundâncias. O que seria isso? Seria que cada membro, cada parte da treliça faz parte de resistir aos esforços, né? No caso, esforços externos que vêm a sofrer a estrutura. A gente não tem parte que não está fazendo nada, não tem parte que não está recebendo nenhum esforço. Não, todas as partes estão agindo para o bem da estrutura. Todas as partes estão ali, estão tendo sua função para alguma coisa. E sobre os materiais da treliça isostática, a gente pode ter os principais, que são o de aço, né, que são o mais principal, o que a gente mais vê, o de madeira, que a gente consegue ver muito em coberturas, como a gente falou um pouco anteriormente sobre a tesoura, né, que é muito utilizado nas coberturas, e também algumas trilhas feitas de concreto, né, que a gente pode observar em alguns casos específicos, de pontes, por exemplo, a gente consegue observar. E agora falando sobre os esforços da treliça, a gente pode perceber que a treliça ela só tem dois tipos de esforços, que é o de tração e também o de compressão, que são os esforços normais. A tração seria você pegar uma corda, né, esticar ela, seria você esticar a estrutura mesmo. Agora, de compressão, seria, no caso, você tentar amassar, pegar, juntar toda a corda e amassar a corda. Seria esse o esforço de compressão, seria se juntar, né? Deixar tudo meio juntinho. Não seria você dar uma porrada. Se pegar uma dar uma porrada na estrutura, seria a força de impacto. E aí, porrada não. Porrada é impacto. A gente quer compressão, seria você aplicar uma força, uma carga ali lentamente. Bom, e como eu falei, as trilhas são esforços normais. Quando a gente tem, né, mais de um plano, no caso, né, na treliça, e a gente vê outros tipos de esforços, a gente tem os pórticos, né, que podem ter outras direções, não são só esses esforços normais, que seria só tração e compressão, teriam outros tipos de esforços aplicados na estrutura, pois tem mais de um plano. Quando a gente já fala em exemplos de treliça, a gente vai falar, por exemplo, em galpão, como a gente pode ver nas imagens, são galpões que são feitos de treliça. Outro exemplo também a gente consegue ver muito são em silos. Em silos você consegue ver tanto na estrutura de passagem de materiais, quanto em toda a estrutura, às vezes até em cima, como mostrado na imagem, de treliças. Outro exemplo também são os galpões, tanto como a estrutura para o telhado quanto a base, que são os pilares. Aqui também são os galpões, em estruturas para festas, como o Festival de Inverno e outros lugares. Você consegue ver que os palcos são montados com treliças. E outra coisa também que você consegue ver
nas estruturas de frame você consegue ver esse tipo de treliça sendo aplicada. Então, ela tem várias aplicações no nosso dia a dia. Bem, agora a gente vai falar sobre as determinações das treliças. Bem, nesse trabalho a gente vai focar nas treliças isostáticas, mas também existem dois outros tipos de treliças, que são a hiperestáticos e a hipoestáticos. Eu vou só dar uma passadinha por cima para vocês verem, mas a nosso foco são as treliças isostáticas, porque as outras têm um outro método de cálculo. Mas para as treliças isostáticas, que são normalmente de reações, são as três reações, né, que são VA, VB e HA, a gente consegue determinar qual vai ser o número de barras de reações em nós. Como a gente está falando de treliças isostáticas, sempre vão ser 3, e a gente, com o número de barras, a gente consegue ver o número de nós. Assim também como a gente consegue ver para hiperestáticas e a hipoestáticas, como mostrado que eu vou mostrar para vocês. Bem, para a determinação de treliças isostáticas, por exemplo, com 3, que vai ter o VA, o VB e o HA, que são sempre 3 reações, no caso, a gente consegue ver as que vamos botar que a gente queira 13 barras. Com a equação, a gente consegue ver que o número de nós vão ser 8, assim como aparece na imagem. Então, se você quiser com mais barras e continuando com esse mesmo tanto de reações, aí o número de nós vai aumentar. Ah, se você quer mudar isso, quer mudar aquilo. Ah, eu quero com 16 nós. Então, o número de barras vai mudar. E assim sucessivamente. Existe também, para a determinação, como eu disse, do hiporestático, que é por essa reação, que é B mais R menor que 2 vezes N, e você consegue determinar dependendo do formato que você deseja para sua treliça. E também a determinação para a treliça que é hiperestático, também da mesma forma que é feita para a treliça isostática, a gente também consegue fazer para a treliça de hiperestático, assim como mostra da figura. Bem, agora a gente vai mostrar os dois métodos que temos para calcular uma treliça. Como foi falado, existem dois tipos de métodos, que é o método dos nós, que você vai olhar na estrutura cada nozinho, que ou, por exemplo, o ponto A, que é um comecinho, o ponto B, o ponto G, o ponto E, são pontos dentro da estrutura que a gente chama de nós, como foi mostrado. Então, tem o método dos nós e tem o método das seções. Inicialmente, iremos começar com o método dos nós, para a gente compreender. Pegamos esse exercício desse livro e, com isso, iremos começar a entender. Bem, inicialmente, a gente tem que ver dentro da estrutura onde temos os apoios que nós temos dentro da estrutura. Nessa estrutura é nítida, à sua esquerda nós temos um apoio de segundo gênero e à sua direita nós temos um apoio de primeiro gênero. Contudo, nós teremos no apoio, que é de segundo gênero, o VA, e consequentemente teremos o HA, e no apoio de primeiro gênero nós teremos também o VB, que é o que delega dentro do apoio de primeiro gênero. Com isso, a gente irá começar a calcular as reações de apoio. Pegamos a estrutura e começaremos para as 3 equações básicas da isostática, que é para x, y e momento. Então, nós iremos pegar para x e iremos colocar que x é igual a zero, porque estamos trabalhando com estruturas paradas, então a gente está trabalhando com estruturas estáticas. Com isso, a gente vai olhar todas as forças que tem na horizontal. Percebemos que nós só teremos HA. Então, HA será igual a 0 kN, que está dentro do nosso exercício. Bem, agora a gente vai adicionar para Y, que é os nossos vetores verticais. Com isso, nós vemos que nós temos o VA, a gente tem que igualar a zero, né? E nós vemos que temos o VA mais VB menos 12 tons, menos quilonewtons. O que é isso? Porque o VA e o VB ficou positivo e ficou menos 12. A gente vai adotar nesse método que todos os vetores, né, todas as forças apontadas para cima serão positivas e todas as forças que estão para baixo, apontadas para o chão, serão negativas. Com isso, a gente consegue determinar se vai acontecer tração ou compressão dentro da barra.
Bem, com isso a gente vai ver que a gente tem duas incógnitas, então a gente não consegue resolver ainda, mas com o momento a gente vai conseguir determinar uma incógnita e descobrir o HA, o VA e o VB. Bem, com as reações de apoio ainda, a gente vai determinar um momento. O momento ele tem que ser igualado a zero. Com isso, a gente vai ver que eu escolhi o momento MA, então o momento vai acontecer aonde está o pontinho VA e o HA, então a gente vai saber isso. Momento nada mais é que a força, então o vetor na vertical multiplicado pela distância. Então, a gente vai ter menos 12, porque a gente, na conversão de sinais, para baixo é negativo, vezes 6, porque 3 mais 3 dá 6, mais VB, porque o VB está apontado para cima, vezes 9, porque ele está a 9 metros de distância de VA, que é o nosso momento em A. No caso, a gente vai descobrir que VB vai ser igual a 12 kN vezes 6 dividido sobre 9. Então, a gente vai descobrir que VB vai ser igual a 8 kN. Pegando a equação passada, que a gente tinha duas incógnitas, a gente vai descobrir que VA vai ser igual a 4 kN. Modificando a equação, a gente sabe que é 12 menos 8, então vai dar 4 kN. Bem, agora a gente vai determinar os nós. Aqui na estrutura, a gente está vendo a estrutura completa. Como funciona o método dos nós? Os nós é como se a gente estivesse cortando a estrutura e aí pegasse todos os vetores que vão apontar para outros nós, ficando assim. Então, no apoio do nó A, a gente vai ter um vetor, que é outra força, de VAG e uma outra força que é VAB, que está apontado para o outro nó. Assim, para X, a gente vai calcular da mesma forma, para X e para Y, e vamos descobrir todos os métodos. Bem, a gente vê que a força AG ele está inclinada, então a gente necessita determinar o ângulo. Como a gente pode usar a fórmula, né, da trigonometria, que é uma tangente, então a gente conseguiria descobrir o ângulo, mas se você também consegue descobrir como é um triângulo retângulo de mesma, o cateto oposto e o cateto adjacente têm a mesma base, a gente consegue descobrir que o ângulo também é de 45 graus. Então, com isso, a gente vai igualar, para descobrir primeiro as forças em y, a gente vai igualar y igual a zero, vai ver as forças que estão atuando em y, como o FAG está inclinado, a gente descobriu o ângulo, que é 45 graus, e então vai ter uma componente para ele para cima, sendo que vai ser separado, então vai ser seno, então a gente vai ter o VA, que a gente já descobriu, o FAG vezes o seno de 45. Com isso, a gente vai descobrir que o FAG vai ter menos 5,657 kN. Como está negativo, deu um valor negativo, a gente já descobriu que vai ser compressão. Então, dentro desse método, se a gente adotar esse mesmo sentido das forças, todo resultado que dá negativo vai receber um esforço de compressão internamente na estrutura. Também no método, dentro do nó A, a gente vai calcular para x. Então, para x vai ser a mesma ideia. Igualar o f de x, todas as forças a zero, porque está parado. Então, a gente vai igualar a HA mais o VAB. Então, o que a gente consegue ver? Que toda força que está apontada para a sua direita, o coisinha da seta está apontada para a sua direita, vai ser positivo. E assim a gente consegue descobrir as forças. Como o FAG tem uma componente em x, a gente colocou ali, né, vezes o cosseno. E com isso a gente vai ver que o FAB vai ter 4 kN de tração, porque ele está positivo. Assim como eu apliquei em A, a gente pode aplicar em B. Mesma ideia. A gente vai pegar, ver as forças que estão acontecendo em B e vai colocar para x, então igualar a x a zero. Vamos ver que vai ter uma força apontada para a direita e uma para a esquerda. Lembrando que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, a gente vai ter essa expressão, sabendo que FBC é igual a FAB. E FAB é a mesma coisa que FBA. Então, a gente consegue descobrir que o FBA, que a gente descobriu na equação do nó A, é igual a 4 kN, como é positivo. Então, o esforço que está sendo aplicado é de tração. Agora, para y, a mesma ideia que a gente vai aplicar. A nossa ideia que é f de y igual a zero,
Então, como não tem mais nenhuma força explicando, vai ser igual a zero. É isso que a gente tem para dizer de métodos de nós. Então, você vai aplicando a mesma ideia, vai olhando as forças que acontecem em cada nó e assim vai adicionando em toda a sua estrutura. Bem, agora a gente vai mostrar um pouco para vocês. Ele pediu para a gente determinar as forças de BC, GC e GF. Então, a gente vê que a gente pode cortar a barra no meio. A gente vai dividir em duas seções. Que no caso vai ficar assim, mas que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente também pode ver que vai ter, né, as reações de apoio, que vai ser VA e o VB, e o HA, porque a gente tem dois tipos de apoio. Quando a gente divide no meio, a gente vai ter duas seções, mas que representam a mesma coisa. Então, a gente vai ter uma seção que vai ter uma, duas, três, quatro tipos de esforços e uma outra que vai ter 6 tipos de esforços. Como as duas estão em equilíbrio, você pode escolher um dos lados. Você pode escolher o lado que tem HA, o VA e o VB, e o outro lado que não tem esse, e você vai descobrir a mesma coisa. Porque como estão em equilíbrio, você tem que descobrir a mesma coisa dos dois lados. Assim, a gente vai escolher o lado que tem menos seções e vamos escolher esse lado que só tem 4 esforços. E assim a gente vai determinar para X, para Y, e assim a gente vai descobrir todos os esforços internos dentro da estrutura. Assim, a gente vai escolher para X vai ser igual a zero, assim como no método dos nós. Então, a gente vai ver todos os esforços que estão acontecendo em f de x. Uma outra coisa, quando a gente calcula para x, a mesma ideia, para a direita, apontado para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, a gente consegue ver o FBC mais o FGC, que tem um ângulo. Como o ângulo também tem a mesma altura e o mesmo comprimento dos dois, tanto no canto oposto quanto no adjacente, a gente sabe que é 45 graus, porque é uma regra da matemática. E vamos ter também o FGF. A gente vão ser 3 incógnitas, a gente não tem capacidade ainda de resolver todos. Então, com isso, a gente vai procurar agora para Y. A gente vai pegar a estrutura novamente, vamos igualar a zero. Com isso, a gente vai ver que a gente tem em Y, todas as forças horizontais, a gente vai ter uma força apontada para baixo, então vai ser de 10 newtons, mais uma força que vai ser a componente de FGC, que vai ser para cima, então a gente vai ter uma componente que é o seno, porque ele está separado do ângulo, que o ângulo é formado entre G e F, então fica ali um ângulo de 45 graus. Assim a gente descobre que FGC é igual a 1414,22 newtons. Como é positivo, como a gente já tinha falado, vai ser um esforço de tração. Assim, agora a gente vai usar a última equação, né, da Eisenstein, que é o momento. E com isso a gente vai pegar vamos ordenar um momento para a estrutura. Bem, analisando a estrutura, a gente vê que o ponto mais adequado para a gente ter menos trabalho para calcular vai ser o ponto C. Porque como a FBC e FGC estão brigando, entre aspas, por aquilo, a gente acaba anulando essas duas forças. Então, a gente vai ordenar que o momento vai ser em C e vai ser igual a zero. No caso, o 1000 newtons vai ter quando ele for fazer um momento dentro da estrutura, ele vai ser ordenado anti-horário. Então, ele vai ser positivo, vezes 4, porque ele está a 4 metros de C. E o FGC, que também vai ser o outro que vai aplicar em C, ele está a 2 metros da estrutura. Então, a gente consegue ver que são esses dois que vão ter um momento dentro da estrutura. Com isso, a gente descobre que FGC vai ser igual a menos 2.000 newtons. Com isso, a gente descobre que vai ser um esforço de compressão. E assim, a gente tinha uma equação de três partes lá no começo, que era em X. Então, a gente traz ela novamente, a gente já descobriu todos os outros que estavam faltando. Com isso, a gente descobre que FBC vai ser igual a 1000 newtons e, como é positivo, vai ser de tração. No caso, é assim que funciona, de uma forma geral e rápida, o método tanto dos nós, tanto
das trações. E é isso.